Hello everybody, estamos aqui mais uma vez, gente, desta vez para a última prova dessa série de resoluções de provas do PAS de 2016 a 2020. Lembrando, 5 questões, tá? E elas vêm aí com temáticas diversas e essa prova de 2020, gente, ela não está difícil. Eu achei ela até bem fácil. Espero que a de 2021 tenha também essa pegada de compreensão textual. Então vamos lá, analisando nossa prova do PAS de 2020. Vem comigo, so let's go! Eis a prova de 2020, gente. Foi a do ano passado, vamos dizer assim, né? Que os candidatos de 2019 fizeram para ingressarem na UEMA em 2020. Eu peguei a prova, gente, assim, como está muito ruim para você ler, além dessa tela que você está vendo, eu preservei a questão do original, que essa era realmente o detalhe da prova, porque eu quero trabalhar o não verbal com vocês, mas eu também trouxe esse texto em uma fonte maior, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha aí no verbal, né? Ou melhor, no não verbal, que são as imagens. É claro que esse texto não tá difícil, ele fala sobre São Luís, tá? A capital do nosso estado. Aí nós vamos ver que tem a imagenzinha à esquerda de Tale of a Tile, São Luís, quer dizer, um detalhe aí do tile. Gente, esse tile seria os nossos azulejos, né? Que a gente percebe, quem vai a São Luís, quem é de São Luís, lembra muito bem dessa imagem, tá? É bem comum e, na verdade, é uma herança cultural dos espanhóis, franceses, né? Melhor, dos franceses, dos holandeses e dos portugueses. Não entram em espanhóis, sorry, tá bom? Bom, aí da direita nós temos ainda a row of colorful houses, outra característica muito marcante da historicidade da cidade de São Luís, seriam essas casas coloridas, não é? Ok? E essa daí é uma das ruas de São Luís também. Okay? O que remete à questão histórica, gente. O que está falando nesse texto não é uma São Luís, vamos dizer assim, não é dos dias atuais, como é que está a cidade hoje, mas vai ter mais essa característica como acontecer esse processo dela de colonização. Na verdade, é um texto curto, ok? Nós vamos ver aí que não é um texto difícil e, gente, para essa prova, para cada questão, são 5 questões, para cada questão vai ser um texto. Então, esse textinho aqui vai ser para a próxima questão, tá? Não vai ser para 2 questões. Agora, vamos dar uma olhadinha mais ampliada no que está escrito aí. Vamos para a próxima tela. Eis o texto, tá, gente? Eu fiz assim porque fica melhor de eu ler também, tá? Então, tá falando sobre São Luís, ok? One of the finest examples of Portuguese colonial architecture, São Luís was ironically founded by the French in 1612 and later taken over by Dutch invaders in 1644. The city was finally settled under Portuguese rule, serving as the export point of sugar and cotton. Expensive houses and buildings covered with brightly colorful Portuguese tiles were built in the city's urban center. By the late 18th, with slavery at the end, São Luís went into a decline. At the end of 1970s, the state government began to invest in preserving the city's historic center. In 1997, the historical core of São Luís was designed a UNESCO World Heritage Site. Tá, então o que a gente vai ter para esse texto, gente? Detalhes importantes. Está falando sobre... Gente, se liguem que nesse texto tem muito verbo no passado. Lembra comigo do simple past tense? Verbos no passado? Aqui nós vamos ter verbos regulares e verbos irregulares, tá, gente? Se liga que esse é um texto recheado desse tipo de verbos, tá bom? Então, nós estamos falando sobre a questão arquitetônica, né, colonial de São Luís. E olha só, gente... Essa arquitetura de São Luís foi ironicamente fundada pelos franceses. A gente pensa que foi pelos portugueses, mas na verdade foi pelos... É uma história assim louca. A São Luís foi ironicamente fundada pelos franceses em 1612 e mais tarde, lembra desse later, mais tarde, depois? E depois ela foi, vamos dizer assim, invadida pelos holandeses. Olha que louco.
E aí vai entrar os portugueses quando? Em 1644, a cidade foi finalmente estabelecida pelos portugueses, né? Pelos padrões, pela regra portuguesa, foi colonizada realmente pelos portugueses, tá? E a partir de então ela serviu como um ponto estratégico de exportação para dois produtos, sugar and cotton, né? Quer dizer, o açúcar, que era muito, vamos dizer, exportado, e também o algodão. Aí nós vamos falar sobre a questão arquitetônica, por enquanto foi só a colonização. Aí casas caras, prédios imensos, né, cobertos com esses tiles, né, esses azulejos coloridos, né, provenientes dos portugueses, eles invadiram o centro urbano. Como eu falei, quem já foi a São Luís pode perceber isso. Aí o que aconteceu lá pelo final, esse leite é no final, tá, gente? Lá pelo final de 1800, século XIX, o que aconteceu com o final da slavery, que seria a escravidão? São Luís entrou em declínio. E no final de 1970, o governo começou a fazer o quê? Investir pesado no turismo, que foi fazer o quê? Preservar o centro histórico, tá bom, gente? E finalmente, em 1997, esse centro histórico de São Luís, ele foi reconhecido pela Unesco, foi tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Ok? Então é uma historinha básica de São Luís que eu achei interessante. Essa questão da fundação dela é realmente irônica. Agora vamos ver sobre as questões, ok? Gente, essa questão é assim, em relação às informações do texto sobre a capital maranhense São Luís, é correto afirmar que, gente, isso é compreensão. E tem história pelo meio. Quem gosta de história vai acertar essa questão, tá? Olha só a letra E como correta. Foi incorporada aos domínios da coroa portuguesa definitivamente, gente, em 1644. Vocês percebem que teve a questão irônica, que primeiro foram os franceses, tá? Aí que colonizaram. Depois foi invadida pelos holandeses e, por fim, os portugueses se apropriaram dessa colônia, tá? Então, a correta é que isso aconteceu em 1644. Na letra A fala que ela entrou em declínio por causa do fim das exportações. Não, gente, não foi o fim das exportações que ocasionou o declínio, mas sim o fim da escravidão, tá bom? Letra B, teve sua arquitetura reconhecida como patrimônio desde o século XIX? Não, gente, isso já foi em 1900 alguma coisa, tá? 97, se eu não me engano. Ok? Letra C, foi fundada pelos franceses em 1612, mas após só foi reconhecida pela coroa portuguesa em Olha, vejam que essa letra C, gente, ela é bem parecida com a letra E, tá? Essa posse reconhecida pela coroa portuguesa nos faz pensar que essa posse foi dos franceses e não dos portugueses. Por isso ela vai se constituir assim como não correta, tá bom? Letra D, recebeu no começo dos anos 70 investimentos da Unesco para a preservação? Não, foi lá por 1997. Então, a realmente correta é que ela foi incorporada aos domínios da coroa portuguesa definitivamente, tá? Em 1644. Essa informação, inclusive, está no texto, ela se configura como questão de compreensão textual, ok? Vamos para o próximo texto, para a questão 17.